assunto é dinheiro. Com Luiz Gustavo Medina. Teco deixou gravado o seu comentário. Boa tarde, Sardenberg, boa tarde, Nadédia, boa tarde, ouvintes do CBN Brasil. Olha, hoje eu vou responder uma pergunta aqui que me fizeram lá no meu Instagram, e a pergunta era sobre se valeria a pena investir em título da dívida americana agora que os juros lá estão num patamar muito alto, né? O mais alto em muito tempo, né? Principalmente para o patamar deles ali, eles estão com um título de 30 anos a 5,20% ao ano. Se valeria a pena investir numa renda fixa lá? Eu vou responder a pergunta dessa ouvinte, mas acho que de maneira geral, Sardenberg, uma das coisas mais interessantes que aconteceram aqui no mercado de capitais nesses últimos muitos anos é o fato de que ficou muito simples você investir. Hoje você tem em quase todos os bancos, em muitas plataformas, você tem acesso não só a muito produto bom, há muito fundo de investimento bom, mas acesso a produtos e ativos de outros países, né? Antigamente era muito difícil você investir numa ação lá fora ou em título de dívida de uma empresa ou de um país lá fora, e hoje você consegue fazer isso de uma maneira muito simples, você consegue fazer isso através do seu próprio ecossistema ali, onde você já está acostumado, né? Outra coisa que mudou muito é que ficou muito acessível esses produtos bons. Antigamente você precisava de muito dinheiro para fazer um investimento num fundo muito bom ou num ativo diferente lá fora. Hoje, com qualquer R$50 você compra a ação de qualquer empresa do mundo, né? Então isso é uma coisa que o investidor brasileiro precisa começar a prestar atenção, porque tem muita coisa que acontece para além do Brasil, né? A economia do Brasil, ela é mais complicada do que a de outros países, tem algumas coisas de tecnologia que demoram para ser história aqui no Brasil, mas já estão acontecendo lá fora. E a própria renda fixa, né? Você pode investir, por exemplo, hoje num título americano pagando 5,20% ao ano, que parece pouco, mas é 5,20% ao ano e é em dólar, né? Então te protege caso o dólar eventualmente uma hora suba, ou pelo menos te dá uma diversificação. Então isso é uma coisa que vale a pena o ouvinte prestar atenção. Os juros lá fora estão subindo, você vai ter títulos na Europa, títulos nos Estados Unidos pagando mais do que pagaram. Se os títulos do governo estão pagando mais, os títulos de empresa estão pagando mais. Então você consegue achar, por exemplo, uma debênture do Google, por exemplo, pagando bastante, né? Bastante para o patamar deles, mas se você pensar que é 6-7% em dólar, às vezes pode ser uma rentabilidade muito grande aqui, te dá diversificação. E mesmo que você ache que a renda fixa não é interessante ao redor do mundo, né? Você tem outras coisas. Então você tem fundos imobiliários ao redor do mundo, você tem multimercados ao redor do mundo e você tem ações ao redor do mundo. Então aqui do Brasil ficou muito fácil de fazer isso, e acho que é uma coisa que vale a pena às vezes o investidor abrir um pouco a cabeça e prestar atenção no que está acontecendo lá fora, porque vira e mexe tem uma história de sucesso que você fala, o Ozempic, essa semana foi as ações da Moderna com esse avanço num remédio para o câncer, mas já foi a IA, já foi o Google, essas coisas vão acontecendo e às vezes parece que a gente não pode investir nisso, mas a gente pode sim, e está bastante simples, inclusive.